São João não era a sede do governo, mas só que São João era a praça mercantil que detinha uma grande importância no comércio do estado, da província de Minas Gerais, com a corte, depois da vinda da família real. Com isso, eu acho que ajudou a esse mercado da música também a se desenvolver. Numa sociedade em que a música, principalmente na cidade de São João del Rei, no século XIX, a música tem uma importância muito grande porque ela está presente nos principais ritos sociais da cidade. Nos ritos religiosos, uma cidade regida por festas religiosas, por comemorações religiosas durante o ano, e também nas solenidades ou eventos de caráter cívico ou de entretenimento. Tudo tem música em São João del Rei no século XIX. Francisco Curtlange, que foi um dos primeiros a despertar para essa música feita em Minas Gerais no século XVIII e XIX, ele cunha um termo chamado mulatismo musical, porque ele nota que todas as músicas, todos os compositores, são todos de origem negra, todos de origem negra. Então, o fato da lira ser fundada e ter uma hegemonia da família Miranda, que é uma família de negros, não é fato isolado. Pierre Bourdieu, o intelectual francês, ele trata muito dessa coisa do capital simbólico que as pessoas buscam. É uma sociedade pré-capitalista ainda. Não é apenas um enriquecimento material, é um enriquecimento simbólico também. É a distinção, é o prestígio. Me lembrava muito de uma frase do Hobsbawm, que falava que era o tempo aberto ao talento. Então eu queria ver se essa abertura ao talento dos homens também estava presente, era possível numa sociedade escravista. O que eu notei é que, sim, era possível, embora isso não fosse regra, não fosse aberto a todos os escravos. Algumas famílias, alguns indivíduos conseguiam manejar com essas brechas e conseguir ascensão, conseguir prestígio. É importante a gente ver o seguinte, que não é apenas uma distinção social que buscava uma segurança econômica, uma ascensão social que buscava enriquecimento, mas prestígio mesmo, se diferenciar. Porque a gente tem que imaginar que é uma sociedade excludente, uma sociedade hierarquizada, estamental, e a diferenciação é muito importante. Primeiro, é uma sociedade escravista. A primeira diferenciação é se você é escravo ou se você é livre. E quanto mais longe, quanto mais distante do cativeiro, melhor. A data de 1776, na minha percepção, ela é um registro, ela marca um registro de, não necessariamente do início da lira, porque o documento em si, ele faz o registro de um termo de trabalho, de um compromisso de um trabalho. Então é um documento referencial muito importante, vamos dizer assim, é o mais antigo conhecido. Esse termo barroco, ele meio que pegou carona
nas alusões, nas rotulações de outras artes. Mas na música não se adequa exatamente. Não é o melhor termo para definir essa música praticada em Minas Gerais, muito mais do que em São João del Rei. Em São João del Rei não é diferente. Esse rótulo de barroco não se encaixa. A gente, ao analisar essa música, nós percebemos alguns aspectos que são encontrados lá no período barroco. Mas essa música mineira, ela está muito mais em direção ao clássico do que ao barroco. Então eu acho que esse termo pegou por quase que uma expressão coloquial. Assim, não se sabia como se referia a essa música. A música do século XVIII, propriamente dita, se nós observarmos os repertórios, tanto da Lira, quanto da Ribeiro, quanto da Ramalho, a música do 18 está assim, um percentual muito pequeno. São João del Rei gosta de uma música que se equivale à época de Dom João VI, no Rio de Janeiro. É a música que veio do Império, exatamente da presença da família imperial no Rio de Janeiro. Se tratando dessa do século XIX, ela tem claramente influências operísticas. A música sacra católica não conseguiu se esquivar da influência da ópera. O Vaticano não conseguiu impedir isso de jeito nenhum. A força da música de teatro foi muito grande, sempre foi muito grande. Um bom exemplo disso é o Marcos Portugal, que foi o principal compositor português do século XVIII, que tanto atendia aos reis, compondo música sacra, e era também um compositor de ópera. É praticamente inevitável ele utilizar na música sacra recursos que ele utilizaria no teatro. E isso acaba sendo aceito porque as mesmas pessoas que iam ao teatro também iam à missa. Então, uma vez lá dentro da igreja, elas reconheciam aquela escrita musical operística com um texto sacro, mas era aceitado. Fazia-se vistas grossas para isso aí, a igreja também, e pronto, estava estabelecido aí uma forte influência da música profana na música sacra. Também, no meu entender, é a presença, a manutenção das irmandades. Eu acredito que se elas não tivessem subsistido até os dias de hoje, possivelmente as orquestras também não existiriam. Eu acho que um exemplo disso é Ouro Preto, porque afinal de contas Ouro Preto também, assim como São João del Rei, foi um centro muito significativo em termos de produção de artes a serviço da igreja, e lá não se faz mais, numa proporção ínfima, se comparado com São João é muito pouco. Então, e se considerando o passado musical ali de Ouro Preto e Mariana, era para ter um ambiente tal qual aqui. Na época principalmente do Concílio Vaticano II, na década de 60, 1960, quando veio as normativas, as orientações para que se mudasse essa música, a liderança religiosa aqui ela foi resistente e conseguiu manter. Houve aí um gesto de tolerância de uma forma muito especial. E das instâncias acima, até Vaticano, acabaram que respeitaram, também foram tolerantes. Dentro desse pequeno universo de irmandades, de organizações musicais,
existe um sistema próprio. O fazer musical, por exemplo, que em princípio parte-se dos músicos, são eles que produzem o som, mas há um conjunto participativo também, não só os músicos, mas os coroinhas, os funcionários das igrejas, os irmãos de cada irmandade. Tudo aquilo ali forma uma unidade, porque inclusive esses que não são músicos, eles se manifestam criticamente em relação à música. Lá na Irmandade é que eu ouço dizer, o pessoal e dos participantes da missa, da novena, é que houve alguma manifestação de desagrado, vamos dizer assim. Esse arquivo ele é muito representativo em diversos aspectos. Ele representa, enquanto localidades, ele tem aqui obras de uma lista grande de localidades, para além de São João, para além de Minas, do Brasil, incluindo obras vindo da Europa. Ele é representativo e essas representações eu acho que são até superlativas em questão de gênero musical, não se restringe apenas à música sacra, mas tem aí uma quantidade muito grande de aberturas, que são aberturas de ópera ou de música cênica, pode-se assim dizer, música para banda especialmente, música de entretenimento de salão, e, surpreendentemente, muitos métodos de música somente para piano ou somente para flauta, enfim, a riqueza dele é muito grande, né? Assim, para esses âmbitos todos. Desde que nós reiniciamos aí um processo de descrição, nós demos início à construção de um inventário. Nesse instrumento de busca, nesse inventário, ele parou em 2.000 e poucos títulos e possivelmente pode passar de 5, isso pode chegar a 10.000. Ali tem obras, tem documento musical que faz o registro do ano, 1792, por exemplo, além de outras que não tem o registro do ano, mas reconhece-se por caligrafia, tipologia do papel, como cópia produzida no final do século XVIII. Obras, por exemplo, tem uma obra fúnebre de Davi Pérez, obras de Marcos Portugal, uma cópia de um quinteto do irmão do Carlos Gomes, compositor de São Paulo. Toda essa questão da nossa música que era executada no século XVIII e século XIX, ela foi, vamos dizer assim, redescoberta por um famoso musicólogo alemão que esteve no Uruguai, que foi o Kurt Lang. E o Kurt Lang, quando ele veio ao Brasil, ele esteve primeiro no Rio e etc e tal, ele começou a fazer um levantamento daquelas músicas. Ele foi nas igrejas lá no Rio, aquelas igrejas antigas, então ele achou um material de musical que era daquela... Ele falou, que coisa interessante, então se fazia-se música aqui no século XVIII, que eles achavam que era tudo muito só europeu e etc e tal. Aí então, ele começou a ir fundo nessa pesquisa dele. Só que para ele essa música estava morta, ela estava depositada nos arquivos da igreja, no arquivo de uma banda que virou um memorial, vamos dizer assim. Agora você imagina a surpresa dele quando ele veio a São João del Rei, que ele chegou aqui para pesquisar no arquivo, ele entra na igreja, a orquestra tocando. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele ficou assim abismado ao ver que São João del Rei era o único lugar que ele falou que mantinha uma tradição que vem desde lá do século XVIII. Você, por exemplo, numa missa comum, você chegar para assistir uma missa numa terça, numa quinta, numa quarta-feira, e você ouvir uma orquestra tocando. Qual lugar que você vê isso?
uma peça musical. Ela é executada dentro da liturgia, mas ela não é prescrita na liturgia, mas é permitida dentro da liturgia. Por exemplo, você tem que considerar que naquela época as missas eram em latim, né? O único momento da música que era no vernáculo, que não era em português, era a hora da pregação. Porque o pregador ele não só falava das questões religiosas, por exemplo, explicar aquele evangelho, explicar aquela leitura, mas ele moldava costumes também. Ele, inclusive, era um servo da coroa portuguesa, então transmitia recados, né, para a população, um modo de viver, ele aconselhava a população. Então, a figura do pregador era muito importante. Então, o fato, quando um pregador chegava na cidade, ele é como se, comparando assim hoje, a grosso modo, é como se fosse um ator de cinema famoso que chegava e as pessoas acorriam para ver. Essa era a figura do pregador naquela época. É justamente para ilustrar aquele momento solene da chegada do pregador, mas também havia um ritual do pregador antes dele fazer a pregação. Que, por exemplo, ele saía da sacristia, ele não simplesmente saía de repente da sacristia e saía para se fazer o sermão. Ele era precedido pelos membros da Irmandade, que iam buscá-lo na sacristia. Tinha uma procissãozinha no meio da missa, né? Que iam buscar o pregador na sacristia, levava ele até a capela mor, ele fazia reverência para o celebrante, recitava uma pequena oração. Então, durante todo esse momento, era acompanhado pela aquela música, vamos dizer assim, incidental nesse momento, né? A maior quantidade de composições é de Minas, porque Minas vigorou muito as irmandades. Por exemplo, no Rio você não tinha esse poderio das irmandades, você tinha as ordens, os beneditinos. Então, eles eram mais comedidos nessa questão das festividades. Não tinham tanta pompa quanto aqui em Minas. Um fato em relação ao solo pregador. Sabe quantos solos pregador o Padre Zé Maria tem compostos? São 12 solos ao pregador. Composições dele que a gente tem. Padre Zé Maurício, que é um compositor carioca, sabe quantos? Só 2. Então, olha para você ver como é que o costume do solo ao pregador aqui na nossa região era muito mais forte, por exemplo, do que no Rio de Janeiro. Muito estilo de ópera italiana, né? Ele tem uma parte assim mais lenta. E que vinha com uma parte mais movida, com exibicionismos vocais e geralmente assim com um fraseado muito virtuoso, né? Com agudos, com cadências e etc e tal. Eu entrei para a orquestra em 83, no Tríduo de São Miguel, então a gente sempre tem uma festa que é o aniversário do músico, em termos de orquestra. A primeira vez que eu candidatei à presidência da diretoria, o presidente nomeia os outros cargos da diretoria. A diretoria é composta por 5 elementos, mas esses não são chapas que são nomeados pelo presidente. Então, é o primeiro ano que eu pleiteio e ganho a eleição. Então, a minha função também agora, além de flautista na orquestra, boísta, é presidente da orquestra. Né? A orquestra é um conjunto de músicos que, em geral, tem instrumento de sopro e de corda. Essa especificação é o tipo de repertório que o grupo resolveu definir como atuação, que é músicas com intuitos religiosos e com a função de tocar em celebrações
de missas, novenas, de orações, né? Os compromissos das missas dominicais, né, do ano todo, todo domingo, com a Irmandade do Rosário, a missa 8h30, na Igreja do Rosário, e com a Irmandade das Mercês, a missa das 10 horas. E tem a missa da quarta-feira, que é da Boa Morte, né? É toda quarta e todo domingo, é o ano todo. A novena de São Sebastião, a gente tem a novena da Nossa Senhora da Boa Morte, que aí é a festa da Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Glória, né? Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Pilar. E depois do Rosário, na realidade, é a novena do Natal, é do Menino Jesus, né? E os tridos de São Gonçalo, trido de São Miguel e o trido de Santa Cecília, que é a padroeira do músico. Essa é a agenda regular. A novena das Mercês acaba dia 24, descansa um dia e entra no Tríduo de São Miguel, vai até dia 29. Aí logo tem um intervalinho, dia 3 entra a festa do Pilar. Então a lira que fica responsável pela encomendação de alma, que a gente toca nos cemitérios, nas esquinas, vem fazer orações, vai rezando o terço. E a cada estação do terço a gente toca, né, em intenção das almas. São 3 encomendações em cada sexta-feira, as 3 primeiras sexta-feiras da Quaresma, à noite, 11 horas da noite. O próprio Aloysio conta que tem ofício da Semana Santa que nem o Vaticano faz mais, é que ainda faz. Que não é só aquela tradição engessada que né, as pessoas têm a impressão. É uma tradição que virou uma história, um marco histórico do local. Tem muitos profissionais e que vêm somar. A gente tem um ritmo de orquestra de grande centro. Posturas, compromissos, enfim. Mas nós temos pessoas de idades aí acima de 70 que estão ativos e não são poucos. E com energia, com gás. A gente não tem ideia que tem idades maiores, mais de 70 e com todo o vigor. E essa coisa que ele já tem uma história, isso passa a ser uma vida já da pessoa. Então já vem porque aquilo é a vida da pessoa. Então a gente já tem um histórico ali que está além só de vir para uma corporação. Esse estandarte foi confeccionado pelo Luiz Batista Lopes. Esse é, na verdade, uma cópia. O original está do outro lado. E me parece, do meu entender, que ele quis fazer um registro aí de 2 categorias de músico. Compositores, que ele chama de autores ali, e de diretores, que são os regentes. Então há uma distinção nesse caso. A história conta que o Luiz Batista Lopes, contemporâneo do Martiniano Ribeiro Bastos, eles não tinham uma relação pessoal muito boa, e o que explica a ausência do nome do Ribeiro Bastos nessa obra de arte, que ela é muito própria da lira, né? Lira sanjoanense, ela tem quase uma exclusividade
rompida apenas em um ano, com a Irmandade da Boa Morte, por exemplo. E ela todos os anos, e é uma irmandade muito valorizada, porque é a irmandade que recebia o ingresso dos irmãos músicos. Alguns pagavam a sua anuidade com música. O maestro Ribeiro Bastos consegue tirar a festa da Lira sanjoanense. Mas é um ano apenas, no outro voltou para o Batista Lopes, que era o regente. Mas é um fato que mostra que havia uma disputa, que não eram tão cordiais assim, não era tão cordial assim a convivência. Na maior parte do tempo era, mas havia uma disputa mesmo ali pelo prestígio de tocar na festa destinada aos irmãos músicos, né? O padre José Maria Xavier era bisneto de uma preta forra, quer dizer, de uma africana liberta. Mas, mesmo com essa marca na ascendência, e não só na cor, porque ele era mulato, ele consegue se distinguir, ser aceito na sociedade e ser valorizado, ser respeitado. Porque era músico e compositor de grande qualidade, com uma obra muito reconhecida na sociedade de São João del Rei e mesmo fora, e porque era sacerdote, e porque era padre. Eu fico com essa pergunta, como é que o padre Zé Maria conseguia ser padre? Porque uma paróquia dessa do Pilar não é fácil, de compromissos mesmo, e ainda compor tanta obra, eu fico impressionada. Ele tem obra da Festa da Boa Morte, ele tem obra do Natal, Nossa Senhora das Mercês, São Sebastião, e o que impressiona, uma música não é igual à outra. Às vezes o texto é o mesmo, mas como ele fazia o mesmo texto, melodias diferentes, é uma coisa assim, encantadora. Pertenceu a todas as irmandades de São João del Rei, desde as irmandades leigas mais destinadas às pessoas mais simples, a mulatos, a africanos, como nas irmandades reservadas às elites, como a Irmandade da Santa Casa, como a Irmandade como a Ordem Terceira de São Francisco, a Ordem Terceira do Carmo, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Ele faz parte, ele é aceito e ele ocupa cargos de direção e honoríficos em todas elas. E sendo de uma das escolas de música de São João del Rei, a escola que seria a Lira sanjoanense. Por ser um compositor daqui, nós percebemos que na sua escrita musical, na sua forma de escrever, que também escreveu para músicos daqui. Evidentemente que são músicos de sua época. As gerações mudaram, as orquestras estão diferentes, algumas obras, em alguns casos, não são exatamente adequadas pelo grau de dificuldade técnica em alguns casos. Mas ele é muito representativo nessa questão identitária, sem dúvida alguma. Para mim chama a atenção duas coisas, confirma e afirma essa questão da influência da ópera, e outra evidencia, um flagrante de um compositor que depois se tornou padre. Me parece que ele, quando compôs essa obra, ele ainda não tinha se ordenado, mas tá aí um testemunho perfeito do gosto dele, e que não era só dele, representava o gosto de uma época, de uma localidade em relação à obra do Rossini. Então, não houve qualquer constrangimento, me parece, por parte dele em dizer, não, essa aqui foi inspirado na música do Rossini. Ele consegue ter obras publicadas até fora do Brasil. Não é uma coisa simples, nem mesmo para um músico branco, digamos assim.
no século XIX, e ele consegue isso. Então, acho que o exemplo dele é muito significante. Ele é lindo. Ele é. Então o papai sempre falava assim, você vai para a lida comigo. Mas enquanto você estiver estudando, você não vai não. Primeiro eu estudo. Porque a lida sempre tinha muito compromisso. Eu formei em dezembro, em fevereiro, saí em janeiro de férias, fevereiro eu entrei e não saí nunca mais. Eu entrei no dia 8 de fevereiro de 1955. Todos os compromissos, não perco nada. E eu falei, graças à música. A Semana Santa nossa é a Boa Morte. Aquela música que é conhecida, oh Maria, sabe essa música? Eu cantando aqui em casa do Geraldo, eu falei, senhor Geraldo, lá no colégio a gente cantou uma jaculatória tão bonita de Nossa Senhora, eu tinha uma vontade que você fizesse um arranjo para a gente cantar na lira. Ele jogou e falou assim, você sabe a música? Eu disse, sei. Ah, então uma hora eu vou lá. Um belo dia ele chegou, eu tinha até esquecido que eu tinha falado isso com ele. Ele veio assim, Maria, eu vim aqui só para você cantar para mim a música, para eu fazer o arranjo. E fez aquele arranjo maravilhoso que é. Oh Maria. Oh Maria.
inovando. A missa passou para tarde. Minha mãe morreu em 1964. Ela não conheceu missa vespertina. Ela tinha missa, começava a missa na matriz às 6 horas da manhã. Ela ia à missa às 6 horas da manhã, todas as manhãs. E a nossa missa que a orquestra cantava era às 7. Outro detalhe, depois eu sempre pedia para trabalhar à tarde, por causa das missas de manhã. Tocava triângulo. Na novena, precisava de triângulo, não tinha ninguém tocava. Eu só, me dá aqui que eu vou tentar, né? E eu toquei triângulo muito tempo. Só isso. Só isso. Pedro foi um homem mesmo assim, dinâmico, trabalhador. Não gostava de falar muito, não. Muito sério, muito bravo, todo mundo tinha muito medo dele, mas era a pessoa melhor de lidar. Como, por exemplo, receber do João Feliciano, estou apontando o professor Pedro de Souza aqui, que foi filho do João Feliciano, e teve a oportunidade de ver, então, um compositor que hoje está dentro do aparato histórico, e ele então pôde receber uma carga de tradição e passar adiante. Não, a gente falava assim, Sr. Pedro, ó, missa cantada, que missa que vai? Vai ante papai, vai ante papai. Eu falava, ei papai, um dia eu vou cantar isso. E ele ria e falava, você nunca vai cantar isso? Isso aí é música para muita coisa. Eu cantava com a Ribeiro Bastos, não era com a Lira. Foi justamente a briga daquele bendito tenor, que tinha ciúmes, porque o Milico era meu primo, Milico Viegas, que eu cantava lá. Aí enciumava o outro, até que um dia chegou perto do Milico e falou, olha, ou eu ou ele. Aí o Milico veio e me dispensou. O Pedro Souza esperou 1 ano para me convidar. Passou 1 ano e ele falou, Vicente, a Lira está precisando de gente. Você quer ir para a Lira? Aí eu disse, as minhas palavras são, eu não sei música, a minha leitura é muito pouca. Quando eu entrei, Pedro Souza me disse, olha, eu vou ficar com você durante 3 anos cantando. Quando eu te soltar, você será o senhor do seu repertório. Pelo menos aqui na orquestra. E assim foi, 50 e tantos anos. Nós fomos a inaugurar em Brasília
a igreja Nossa Senhora do Lago. Tivemos no Congresso, tivemos no Senado. Eu sentei na cadeira do presidente, escondido, passando naquele corredor todo tapete de quase 3 dedos de largura, de altura. Pois aí o cara falou assim, ó, essa aí é a cadeira do presidente. Não, pois era o Geisel. Ele aqui que recebe particularmente o outro presidente. Eles fazem as conferências aí. Aí ninguém pode fazer nada nem sentar. Aí eu falei, como tinha muita gente, eles andaram. E eu fiquei para trás. Fiquei para trás, cheguei, sentei, falei, quem disse que não senta? Sentei. Sentei na cadeira do presidente Geisel, na época. Conheci um bocado de lugar por causa de música. Nós fomos 5 anos seguidos cantar a Semana Santa em São João de Nepomuceno. Nós fomos a Patrocínio, Patos de Minas, São Fidélis. Nós demos também um concerto muito bom em Juiz de Fora. Uma vez nós fomos a Carmópolis, isso até é digno de dimensão mesmo. Então, o Monsenhor Almir, que era o vigário aqui, é que nos convidou para fazer uma festa de Nossa Senhora do Carmo, com as músicas de São João, lá em Nossa Senhora do Carmo, para ele, que ele era vigário da igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá em Carmópolis. Fomos muito bem tratados e tudo, então a gente saía para almoçar no restaurante. E o restaurante era mais ou menos à beira da estrada, lá de Carmópolis mesmo. Então a turma toda ia cantando e tudo. E o Vicente um dia cantando. Mas aí coincidiu que nesse restaurante é que era passagem de ônibus. Parou um ônibus em São Paulo, desceu muita gente e o Vicente cantando. O ônibus atrasou, acho que mais de meia hora, só para ouvir o Vicente cantar. Ele deu um show, assim, sem se preparar, sem nada. Aí quando o pessoal do ônibus ficou entusiasmado, tudo que a gente sabia cantar de corda sinfônica foi cantado lá na hora. Não, tem muita viagem boa, quase todas a gente tem saudade, né? Aquilo ali para mim era uma distração. Eu nunca me preocupei com dividendos, não. Às vezes eu ganhava um cartucho, cantava 9 dias para ganhar um cartucho de amêndoas que distribuíam. Às vezes a Maria Santos, que era na época distribuía, falou, não, Vicente, você hoje vai levar 2. Um e outro pelo solo. Muito obrigado. Então, às vezes, comia um e o outro tinha que ir para casa, para a meninada aí. Foram 50 e tantos anos em cima do pedido. Bem feitos, graças a Deus. Se valer do lado de lá, o saco está cheio. É uma família mesmo, vou te falar. Eu não sei, eu não saberia viver agora se fosse assim para eu deixar sem um motivo, eu não saberia ficar em casa à toa sem poder cantar, não. A música ajuda muitíssimo a gente a viver. E a primeira condição era responsabilidade e respeito. O lugar que a gente está, que se a gente tem respeito pelo lugar e tem a responsabilidade, você só pode viver bem naquele lugar, não é? Não tem um pingo de arrependimento de ter entrado na lira hora nenhuma.
Nunca tive. O sentimento que eu tenho é amor. Não é tipo nem temor e tudo, é um amor e muito respeito, porque é uma senhora de idade que está viva e atuante até hoje aí, né, e ultrapassou séculos. Então ela prova que ela está antes, durante e estará depois de nós, com certeza. E o respeito que eu tenho, gosto, tenho saudade. Se pudesse viver 100 anos cantando do jeito que eu canto, cantaria com muito prazer. Ela sempre foi o meu ponto alto de referência é a Lira. Para mim é uma questão de honra, é um privilégio poder participar de uma instituição como essa, que tem um lastro cronológico aí tão amplo e tão distante como o ano de 1776. Em termos de história, eu acho que a Lira é uma questão até identitária. Ela é um testemunho de diferentes gerações que por aqui passaram. Ela é a história de Minas Gerais e é a história do Brasil em termos de música.